Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020, são 2 horas e 33 minutos na Alemanha. Isso quer dizer que já é bem tarde aqui e eu ainda estou acordada, tentando fazer mais um vídeo. Depois de olhar que eu estou atrasada com muitos vídeos que eu não consegui editar ainda e postagens, sem corrigir, postagens inacabadas e um monte de coisa escrita para todo quanto é lado. Eu tô ficando doida já, não sei como dar conta de tudo. Um seguidor meu postou isso aqui. Olhe, Jetzt, esta Trane já se revelou. Mais um joguinho desse segredinho deles. Pois é, vamos analisar um pouco. Vou mostrar primeiro as fotos delas para vocês. Há muitas fotos deste personagem pela internet inteira, gente. De várias maneiras. E esse personagem está na área de maquiagem, make-up. Isso aqui é tudo deles. Essa área que eles mandam muito bem. Eles comandam, eles dominam, eles controlam, eles fazem de tudo. Eles têm um poder total. Por quê? Porque a maquiagem é para enganar. É para enganar você e enganar as outras pessoas que tá tudo bem, você tá linda, ou para te disfarçar, né, algum problema que você não gosta, alguma coisa, ou para ficar parecendo com a outra pessoa, com alguma outra coisa, e assim vai. Isso aqui é invenção deles, para camuflar as pessoas deles. E a gente foi aceitando porque pensou, nós pensamos que era para mulher, que era para a mulher da massa, certo? Não, não é. Acessem o meu vídeo que eu estava falando sobre a maquiagem, a make-up. Para que mesmo que foi inventada a maquiagem? É mais ou menos esse título do vídeo. Vocês podem procurar no meu canal. Como falar que essa pessoa é quem? Com tanta maquiagem, com tanta make-up? Isso aqui é uma fantasia, é uma máscara. É uma máscara muito bem feita, mas é uma máscara. Gente, vocês que gostam de maquiagem, se vocês forem largando as coisas do sistema, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas se vocês estão gostando ainda, estão com as coisas do sistema ligadas a eles, vocês vão falar: o quê? Não fala mal da maquiagem? Eu adoro me maquiar, eu adoro sair, ficar assim linda. Você está linda mesmo? Você pensa que está linda. Todos nós pensamos que estamos lindos quando estamos com as programações do sistema rodando na nossa cabeça. Mas não estamos lindos, nós estamos imitando, copiando as coisas que eles falaram pra gente, que é bonito, as coisas que são lindas, maravilhosas, que nos deixam sexy, que nos deixam lindas, como essa gente falsa toda deles. Se fosse bom, o sistema não estava dando para a gente. E olha que está dando demais. Quanto mais ele dá, é muito mais nocivo. Procure as coisas. Se você vê que está dando demais, o sistema está mostrando demais, é mais nocivo ainda. É manipulação puríssima, pura. Aqui, coming out, quer dizer que ela vai se revelar. E é disso que a gente vai falar. Em algumas fotos, né, mesmo com maquiagem, você sabe, a maquiagem pode deixar mais bonita, mais magra, mais jovem, tudo. Mas em algumas fotos ela parece normal. Mais normal do que quando está com maquiagem. Com maquiagem você não consegue saber nada. O que é isso aqui? Sei lá. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um ET, pode ser qualquer coisa, gente. Tá maquiado, eu não reconheço. Tá com uma máscara, eu não consigo ver a pessoa. Agora aqui, parece uma pessoa sem a máscara. Bom, então eu vou conversar com vocês algo muito interessante que aconteceu no outro dia. Eu gostaria de dizer a vocês que nós temos especulado até agora o que são essas pessoas. Eu não sei e outros também não sabem. Só quem sabe são eles mesmos. Até agora, só posso dizer isso a vocês. E por que eu digo isso? Algumas dessas pessoas parecem tranes, dessas que eles falam que existem, que pegaram uma pessoa, manipularam com hormônios, né? Com alguma experiência genética tal. Outras parecem uma outra espécie natural, sabe? Homens e mulheres têm os pescoços longos, e esses aí parecem ser da mesma espécie. Tem outros que parecem mais com seres humanos modificados. Então, eu não tenho como afirmar o que são essas pessoas.
E conversando outro dia com a Nísia, ela chegou a um ponto de falar, ai, Edson, eu fico pensando se essas pessoas assim existem de verdade e tal. Eu falei, olha, eu já fiz um vídeo uns anos atrás sobre isso, exatamente sobre isso, sobre hologramas, porque ela também está tendo esses pensamentos, está chegando para ela, né? Essas imagens, essas ideias, esses pensamentos. Então eu expliquei para ela, depois eu vou copiar tudo que ela falou, eu não vou expor o que ela falou com a voz dela, eu vou copiar no papel e mostrar para vocês o que ela falou e o que eu falei, e a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas após conversar com a Nísia, o que aconteceu? E os pensamentos começaram a voltar lá de trás, trazendo os blocos de imagens sobre o que eu tinha pensado. E o que foi? Se vocês pegaram os vídeos antigos, talvez vocês consigam conferir isso. Eu falei que eu vi um tipo de holograma, um holograma vivo, que a gente podia tocar. Era uma pessoa, eu posso dizer ser humano, porque foi o que eu vi, a aparência de ser humano, e podia ser tocado como ser humano, mas ali estava exposto como holograma. Blocos de imagem não têm palavras. Então, a partir dos blocos de imagens, depois eu tento interpretar pela minha intuição, por alguma coisa dentro de mim que vai me dizendo, vai trazendo. Eu não sei explicar para vocês como isso acontece, mas eu percebo que isso acontece quanto mais a gente se livra das coisas do sistema. Então, é algo bem natural nosso do ser humano, porque foi acontecendo comigo, vai acontecer com vocês também. Não é nenhuma novidade, parece novidade, porque ainda as pessoas estão presas nas coisas do sistema e parece, nossa, como é que ela faz isso? Não tem nada assim de especial, tá? São coisas que vão acontecendo quanto mais você tira esses lixos dele. Então eu fui puxando, puxando, puxando e cheguei a um tipo de pensamento totalmente diferente do que eu vi no bloco de imagens. Mas isso porque eu fui misturando algumas imagens que eu já tinha visto. Como nos blocos de imagem não tem palavras, como eu falei para vocês, a gente tem que interpretar com um sentimento da gente, com uma força intuitiva que vai vindo e tal. Eu considero que seja o meu eu verdadeiro, a minha parte verdadeira, que não tem nada a ver com esse eu aqui que eles explicam como funciona, como é, etc. Então, essa força vai me dando essas intuições. Talvez muita coisa fique embaralhada, porque aqui eu estou cheia de interferências, certo? Eu tenho tóxico no corpo, eu tenho problemas que estão acontecendo ao meu redor e muitas outras coisas. Mas o que eu posso, que eu interpreto, eu falar, isso aqui eu posso falar, eu falo para vocês. Então eu pensei assim, nos blocos de imagens, que eu, primeiro que me deu aquele choque, aquele impacto que eu escrevi, olha, eu vi assim, sim, eu vi o tipo, holograma, era um holograma, sabe? Quando você interpreta com o que eu vi como seres humanos, né? Quando eu olhei para aquilo, eu falei, não, esse é um holograma, porém eu podia tocar nele. Aí eu fiquei pensando, e se não era bem um holograma, né? Mas um tipo de holograma que se fixa na pele da pessoa. Um holograma esqueleto, uma projeção de holograma que fica no corpo da pessoa. Então, a pessoa está lá. Uma pessoa pode se passar por outra pessoa e por outra coisa usando este holograma. Vai dar cor de pele, vai mudar a fisionomia, vai fazer você ser outra pessoa. E como eles têm um padrão, então esse holograma vai fixar na pele, no corpo da pessoa, sempre as aparências dos padrões deles. Ou que eles modificarem, né? Pode ser isso. Não sei, não tomem como verdade absoluta nada. Gente, é para conhecer tudo que eu for falando nesses meus vídeos. Conheçam, veja a mente de vocês, perceba a mente de vocês. O que acontece? Ela gostou de ficar pensando? Ela não tem que acreditar, ela tem que ficar pensando. Talvez a sua mente vai ter outras ideias, vai começar a rodar e movimentar-se, movimentar-se. É isso que tem que ser. Sua mente não pode ficar aqui aprisionada. Fala, a Yetis falou, acabou, é verdade. Não, gente. É para usar isso para movimentar a mente de vocês, para libertá-la. A mente tem que pensar e pensar livremente, nada de se apegar a isso aqui é verdade, acabou, pronto, não discute comigo, essa aqui é a verdade, pronto. Não é assim, a sua mente tem que conhecer e pronto, só conhecer. Nada de ficar fixado ali na mente como verdade, tá certo? Então vamos continuar, hein?
Então, aquela coisa se fixa na pele, como um esqueleto ou uma segunda pele, fica fixa no corpo da pessoa e não só na parte da frente, ela toma também a parte de trás. Então, se você andar, não vai ter nenhum problema, porque as pessoas vão ver que está ali completo e não sai do lugar. Não fica dando aquela diferença que você vai perceber, parece que eu estou vendo um defeito de máquina, sabe? Quando tá dando um defeito ali, não, vai ficar perfeitinho, você não vai perceber que tem tecnologia ali. Pode ser, não pode? Mas a gente vai conversar sobre isso quando eu passar para o papel as coisas que a Nízia falou, a conversa que a gente teve junta. Vou poder explicar melhor. Então, aqui diz: após ser chantageada, youtuber Nick Yaga revela ser uma mulher trans. Então, eu abri o comentário que eu fiz para ele. Oi, eu já tinha visto outros americanos dizendo que ela era um homem, mas no YouTube do Brasil e do mundo todo, eles estão já há muitos anos, né, se passando por pessoas da massa. Esses personagens que agora ficam dizendo eu sou homem, eu sou mulher, tal, tal, eles estão dentro do YouTube já, fazendo tutoriais, fazendo todo tipo de coisa. Todos os canais são quase todos eles fazendo. Há mais deles do que nós, os seres humanos reais. Uma hora não vai haver mais nenhum de nós original. Se assistir meus vídeos da série Upload, personagens do sistema Atores Anônimos, eu estou nesses vídeos tentando alertar as pessoas, pois elas pensam que só existem atores com títulos de atores, sabe? Esse aqui é um artista de Hollywood e tal. Então as pessoas pensam, ali sim é artista, ali sim eles estão ensinando besteira, eles ensinam o tempo todo, eles são naturalmente artistas. Esse é o mundo de arte aqui. Você está dentro de uma grande Hollywood, só que você não sabe. Você pensa que Hollywood é só nos Estados Unidos, naquele pedacinho ali. O mundo todo é uma grande Hollywood. Então, não são somente esses atores que você conhece como atores, artistas que encenam. São todos eles, tá? Os que estão na telinha do cinema, da TV, de todos os lugares, e os que não estão. Mas todos eles são, até mesmo os políticos nossos, reis, todos que estão nos poderes, sabe? Os palcos que nós tomamos como os palcos dos poderes. O que são? Por exemplo, as capitais onde tem os presidentes. Brasília, por exemplo, é um palco, certo? Ali tem um deles ensinando. Nossa, ali tem um bocado deles, não é? Então, todos esses prédios governamentais estão eles, todas as casas que moram os políticos, são eles morando nos palcos, né? Nos cenários deles, preparados para eles viverem, ficarem ali protegidos de vocês. E eles estão em todos os lugares, nas universidades, para ensinar a todos nós e a outros de nós, para ensinar a nós mesmos e continuarmos nos enganando. Eles estão em todos os postos de poderes e em todos os lugares que possam oferecer a eles mais privilégios, mais proteção, mais de tudo que puder existir de mais e melhor e bom é deles. Mas tem aqueles que vão estar com script de ruim mesmo. Aí eles vão estar num palco, parecendo que eles estão sofrendo, que estão numa pior. É só ali na frente das telas, ou quando eles quiserem que algumas pessoas da massa vejam. Porque depois você não sabe o que acontece com ele. Você não vê eles ali sofrendo de verdade. É só diante das câmeras. Ou quando eles precisam que a massa assista, então eles preparam ali. É tudo preparado, é tudo ensinado. Então, esses que estão nos poderes, eles estão em palcos que a gente da massa não alcança. E esse palco deles está dentro do nosso palco. Esse palco que a gente vive aqui, o cenário, sabe? Então a gente está andando para lá e para cá, pensando que estamos vivendo a nossa vida difícil, pagar, consumir, todas essas coisas, estresse, dor e sofrimento, não é? Andando para lá e para cá, andando para lá e para cá dentro desse palco, ensinando sem saber. Nós estamos aqui, ó, fazendo um filme com eles e não sabemos.
Então eu disse a ele: muito bom que você está ligado e não cai nessa de que eles são pessoas da massa. Mas há os invertidos duplamente. Você sabe quais são? Eles pegam uma menina, trata com hormônios até uma certa idade. Depois que ela tem características de menino, colocam ela no YouTube dizendo que é um menino que vai se transformar em mulher. Olha, eles mostram essa menina que tomou os hormônios e já está com característica de menino no YouTube. E ele começa a dizer que ele sempre se sentiu uma menina. Então ele decidiu fazer essa transição. E aí, o que eles fazem depois? Depois, eles fazem com que a menina pare os hormônios, todo esse tratamento. O que que acontece? Começa a voltar às características de menina também. Então, vai ficando mais menina do que menino. E o que que acontece? As pessoas da massa assistem isso e pensam: puxa vida, que beleza! Eu também quero. E aí todos ficam pensando: uau, 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 que coisa legal, muito perfeito, quero isso para mim também. Aí então os da massa vão tentar se tornar outra coisa que nada tem a ver com a perfeição das pessoas da família de enganadores. Eles têm toda a proteção, todos os cuidados, todos os apoios, gente. Nada falta a eles que eles deem remédio para essa gente, dê qualquer coisa para transformar depois. Eles têm assessoria, eles têm tratamento, eles têm toda uma coisa do melhor, com o maior privilégio que vocês da massa, mesmo que sejam ricos, os ricos da massa, vocês nunca vão ter as mesmas coisas que essa gente tem. Não tem. Não tem possibilidade de termos as mesmas coisas que eles têm. Só um dia, se eles quiserem que a gente tenha algo parecido, mas aí eles já vão ter também algo superior àquilo 1000 vezes. Então, eles estão sempre acima da gente. Não tem como nos igualarmos com ele. Você pode ficar parecidinha com ele, então, mas você não tem nada que eles têm de verdade, que é um privilégio. Vocês não vão ter nunca esse privilégio original deles. O nosso privilégio aqui da massa que a gente pensa, alguns pensam: eu tenho esse privilégio disso aqui, é tudo besteira. Faz parte do script que você tem que viver pro filminho deles. Então, as pessoas da massa nunca vão alcançar a perfeição das pessoas da família de enganadores. Por isso é difícil saber o que elas são. Será que Nick é mesmo um homem transformado em mulher? Ou é duplamente invertido? Ou é da família superior de enganadores, que para mim eles são invertidos porque parecem ser de outra espécie, não de inversão forçada? Vocês entendem o que eu quero falar? Às vezes parece que tem um grupo deles que é uma espécie diferente, sabe? Eles não foram forçados, de alguma maneira foram criados desse jeito, nasceu assim, foram produzidos assim, numa experiência genética, ou não sei o que eles fizeram com essas pessoas, mas parece ter uma espécie já diferente. E também parece ter algumas pessoas manipuladas. Tudo isso é a impressão que eles querem que a gente tenha. Mas podemos pensar também que essas pessoas não são nem mesmo humanos e também não são invertidos de verdade. Elas também não são nada do que a gente possa pensar. Pode ser que elas sejam essas coisas que eu falei, esses hologramas que podem ser tocados, ou pessoas, ou outros seres, outras criaturas que vivem entre a gente há muito tempo. Vamos ficar um pouco louco aqui pensar isso. E eles usam esse tipo de holograma, projeção, que fica grudado neles. Ou são seres humanos comuns, né, da família deles, que tem uma aparência muito estranha, por causa de muita manipulação, muita coisa que eles fizeram, e eles usam esse tipo de holograma, projeção na pele. Pode pensar o que você quiser. Pense, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? O importante é que somente pense. É absurdo, mas pense, porque nesse mundo aqui tudo pode ser. É um mundo de enganador, de mentirosos. É pura mentira o que você vive. Então pense, sem medo. Pode ser qualquer coisa, certo?
pode ser até outro tipo de tecnologia que faz trazer as pessoas, como disse a Nízia, ela disse, pode ser que seja uma viagem pelo tempo, a pessoa está sendo transferida para cá de alguma maneira, mas os pensamentos da Nízia eu tenho que separar direito para a gente conversar, para eu não fazer o erro do que ela falou, tá? Nick, homem ou mulher, o que devemos estar atentos tem muitos seguidores, presta atenção, muitos seguidores, likes, visualizações, está formando opinião e ideias poderosamente nas massas, está influenciando e aparecendo. Então, o que vocês já aprenderam? É gente deles. Às vezes eles começam se fazendo de fraquinhos, de pessoas pobres, de pessoas feias e assim vai. Vale tudo para nos manter enganados. Fique ligado, Marcos, há de tudo um pouco entre nós. Eles são criativos e estão se atualizando o tempo todo. Esqueci de dizer que ela parece ele por causa dos ombros mais altos. Parece ter um triângulo e não uma curva suave. Mas ter certeza 100% eu não tenho, por causa dessa dupla inversão, sabe? Essa que eu já expliquei. Eles pegam a menina, transformam em menina, depois transformam em menina de novo. Se foi feita essa manipulação hormonal na criança, dizem eles, né? Que pode dar características de menino na menina. Ao mesmo tempo, parece que ela é um homem transformado para mulher, mas também há características de mulher nela. Então, se tem essas duas características fortes, não tem aquela coisa assim que deixa certeza, então são pessoas deles, certo? Se estão lá fazendo sucesso, tem essas inversões ou algumas marcas, alguns padrões nelas, pode ter certeza que são gente deles. Eles querem que vocês não saibam mais o que é um homem ou uma mulher. E eles estão em vários canais de alimentação, culinária, maquiagem, artesanatos, idiomas, músicas, críticos de música, cinema, arte, canais que mostram e falam de informática, ensinam matemática e todas as outras disciplinas. Falam de autoajuda, espiritualidade, política, diversão, distração, jogos e tudo mais. Deu para entender que eles estão controlando tudo? Pois é, triste, não é? Mas é a pura realidade nossa.